professores, professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma formação EFAP aqui, né, no nosso canal. O meu nome é Thiago Fregulha, eu sou formador aqui da EFAP e agora eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 1,80 m, tenho cabelo castanho, uso óculos. Hoje eu estou com uma camiseta vermelha, estou com uma calça verde e com um tênis azul. E aqui comigo, na formação de hoje, está o meu companheiro Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Thiago. Olá, professores e professoras, né? Sou formador aqui da EFAP, meu nome é Marcelo, né? Assim como o Thiago já me apresentou, né? E hoje eu vou fazer minha autodescrição. Sou calvo, né? Barba branca, estou trajando uma camisa social vermelha, calça jeans azul e um sapato marrom. Agora vou passar novamente para o meu amigo Thiago, né? Para ele falar sobre o nosso diário de bordo. Isso mesmo, obrigado, Marcelo. Então, como é já de costume, né, nas nossas formações, a gente vai deixar 1 minuto para vocês separarem aí o material, né, o diário de bordo, né, que é uma ferramenta muito importante, para a gente estar sempre revisitando, né, e ver o que a gente anotou e nas formações passadas, né, é uma ferramenta aí bem importante. Então, 1 minuto e a gente já volta. Strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his... Comigo. Olá, professores. Agora que vocês já separaram o material para as anotações, eu vou ler aqui o nosso percurso formativo, né? O diário de bordo, que vocês já separaram, o tema do nosso ATPC de hoje, os objetivos, a sensibilização, habilidades essenciais, sugestão de atividades, mão na massa, desdobramento, saiba mais e as referências. E vou passar a bola aqui de novo para o Thiago, para ele falar um pouquinho sobre o tema do nosso percurso. Isso mesmo. Então aqui, ó, no nosso tema de hoje, a gente vai trabalhar os 7 R's, né? Então esse é o nosso tema de hoje. A gente vai fazer uma relação com o currículo, né? E aí, o que a gente tem, o que a gente vai trabalhar? A gente vai pensar em ações como sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade? Então, a gente vai pensar nas ações que a gente vai fazer, né, que a gente faz, e para garantir as gerações futuras também, né, que tem esse lado que a gente pensa quando a gente fala em sustentabilidade. E aí, no próximo slide, a gente tem os objetivos que o Marcelo vai falar aqui para vocês. Perfeito, Thiago. Como objetivos, nós temos como primeiro ponto conhecer as especificidades dos 7R, ações de sustentabilidade. Discutir a importância de ações de sustentabilidade relacionadas ao cotidiano. E relacionar as ações de sustentabilidade com as habilidades do currículo em ação. Para a nossa sensibilização de hoje, nós temos uma imagem aí, né? E vamos dar 3 minutinhos para vocês anotarem suas reflexões.
es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Então, voltando aqui da nossa interação, eu quero agradecer muito a vocês que contribuíram aqui no chat, né? Isso é muito importante para nossa construção aqui da pauta, né? Então, agora eu vou ler algumas interações, algumas respostas que vocês colocaram aqui no chat, né? Então, ó, temos aí, a imagem era, tipo, o planeta Terra, né? E aí tem todo esse lixo em volta dele, né? Então, era essa a nossa sensibilização, e aqui eu vou ler algumas respostas, vamos lá. A professora Lidiana colocou poluição. A professora Márcia, responsabilidade socioambiental. A professora Eliane, poluição do meio ambiente. O professor Evandro, degradação do meio ambiente. A professora Suzy, responsabilidades ambientais. Então, é isso mesmo, né? São essas questões que a gente gostaria de colocar aqui com vocês. Aí tem mais também a questão dos microplásticos que a gente pode abordar, né? Que isso pode estar influenciando na nossa própria, nos líquidos que a gente consome, porque tem muito plásticos nos oceanos. A gente pode pensar na questão da reciclagem também, né? Então, são muitas questões aí que estão envolvidas nessa sensibilização. O Marcelo quer falar aqui? Eu vou fazer um comentário, né, Tiago, a respeito, né, que alguns professores citou justamente essa palavra, respeito, né? E justamente é isso, né, gente? Nós estamos falando dos 7 R's, né? E um desses itens é o respeito, né? Aí, Tiago, você pode complementar, continuar. E aí agora, ó, no próximo slide, nós vamos entrar no que são, então, os 7 R's, né? As ações dos 7 R's. Então, nós temos aí um esquema na tela, né? Que ele tá no meio, tem as ações dos 7 R's e tem quais são essas ações. Então, reduza, repense, responsabilize-se, respeite, igual o Marcelo falou, recuse, reaproveite e recicle. Então, no próximo slide, nós temos um outro esquema que ele fala, então, das ações antrópicas, né? Que são as ações dos seres humanos. No caso aqui, a gente está... As ações que seres humanos causam no meio ambiente, né? Então, são ações que causam impactos ambientais, e a gente dividiu em 2 escalas, escala macro e escala micro. Numa escala macro, a gente vai trabalhar isso aí como uma sugestão, proposta no currículo em ação. A gente fez um recorte e mais para frente a gente vai mostrar. E numa escala micro, a gente tem o quê? A gente pode ter as ações do 7R, entendeu? Que são as ações que a gente pode fazer a nível pessoal. Por exemplo, eu vou na minha casa trabalhar, separar o lixo, né? O lixo que é reciclável do lixo não reciclável, por exemplo, lixo orgânico, né? Então, as ações que eu posso fazer individual. Então, vamos lá. No próximo slide, nós temos as habilidades, então, aí, essenciais, né? Que a gente vai trabalhar hoje. Então, a habilidade que a gente escolheu dos anos finais é uma habilidade do 7º ano, e ela faz o quê? Ela propõe o quê? Identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou por alterações nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema. E também avaliar de que maneira esses impactos podem afetar suas populações
quanto às possibilidades de extinção de espécies e alteração de hábitos, a migração, entre outras. Então, essa é a habilidade que a gente está propondo dos anos finais, e aí a gente tem a outra habilidade aí do ensino médio, que é uma habilidade de retomada, né, uma habilidade dos anos finais também, especificamente do 7º ano, e é uma habilidade de matemática. Né? O que essa habilidade propõe? Resolver e elaborar situações-problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Então, essas são as habilidades, né? Habilidades de retomada, e agora a gente vai falar da nossa sugestão do que a gente está propondo aqui para vocês trabalharem em sala de aula. Então, começando aí pelo ensino fundamental, ó, nós temos na tela um recorte do material. Então, ele foi um recorte do currículo em ação, do caderno do professor, do 7º ano. Ó, o volume 1 está na página 151. Porque a habilidade, né, ela fala de catástrofes, né? E aí, o que propõe? Ela fala sobre... ela fala sobre o impacto que teve em Minas Gerais. Né? Então, é esse recorte aí que a gente trouxe. Pensando em trazer ações do 7Rs para essa discussão, podemos olhar para algumas ações propostas, como repense, responsabilize-se e respeite. Embora as ações em relação à situação proposta pela atividade não estão dentro da nossa governabilidade, mas elas são importantes para a gente entender que individualmente consumimos produtos advindos dessa atividade exploratória, né? Porque a gente tem aí, ó, uma barragem que ela é uma barragem de uma mineração que ela rompeu e causou um impacto ambiental imenso. E aí, por exemplo, a gente pode pensar nas ações, então, ações que não estão mesmo nas nossas mãos, né? Foge disso, mas a gente pode repensar no consumo do que essa atividade pode trazer no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que repensar, né? Responsabilizar, por exemplo, o ocorrido, né? Então, essa é a nossa atividade para vocês discutirem em sala de aula. E aí, no próximo slide, temos algumas questões, que também é um recorte do material, está na outra página, né? Na página 152. São 4 perguntas, né, para vocês explorarem em sala de aula a partir da imagem e do texto proposto. Então, é isso que a gente pensou para vocês trabalharem no ensino fundamental, né? A gente trouxe esse recorte do material. E agora, pensando na habilidade do ensino médio, o Marcelo vai explicar o que a gente pensou como sugestão de atividade. Bom, professores, como a habilidade do ensino médio ela é uma retomada do 7º ano, né? Nós produzimos um textinho, um pequeno texto, que estivesse mais próximo da realidade que nossos estudantes enfrentam, né? Então, no slide aqui, né? O que nós falamos? É sobre o consumo de lixo, né? O consumo de lixo não, seria a produção de lixo que nós produzimos na nossa casa, né? Então, o texto aqui foi criado pela equipe, né? Que na cidade dos 7Rs, a população está preocupada com o crescente aumento no descarte de lixo, né? Que isso é uma preocupação mundial, na verdade, né? E a cooperativa do município percebeu que está diminuindo o volume de lixo na coleta de materiais recicláveis, né? Que nas grandes cidades tem um dia da semana, né, que passa o caminhão coletando os lixos, que eles falam lixos secos, né? E com medo que a população deixasse de praticar os 7Rs da sustentabilidade, o prefeito decidiu formular uma lei para que as famílias que atingissem a seguinte meta de reciclagem de produtos de acordo com a tabela que vai vir no próximo slide, né, tivesse um desconto máximo de 15% no imposto predial e territorial urbano, né? Bom,
para os nossos estudantes conseguir formular a equação que está pedindo, a sentença matemática, né? Para eles visualizar, é melhor deixar, né, esses dados numa tabela, né? Passar esses dados para uma tabela para ficar uma visualização muito mais fácil, né? Aí, no próximo slide, né, nós colocamos o exemplo de uma família que tem 7 membros, né? E durante o ano, eles tiveram esse... pode passar para a próxima slide, por favor? Né? Aí eles tiveram esse consumo, né? De janeiro, eles conseguiram separar 1 quilo de lixo reciclável, né? Fevereiro, 1 quilo. Aí, em março, eles aumentaram para 2 quilos. Em abril, 3. E em maio, 4. Aí manteve, né? Em junho manteve o mês de maio. Em julho, aumentou. Aí, em agosto, teve uma caída, né? Né? Então, durante esses meses, né? Para que nós conseguirmos fazer nossa equação, o que nós temos que fazer, né? Bom, muitos alunos, eles podem ter dificuldade, né, gente? Então, né, o que nós propomos? Né? Essa é uma atividade direcionada para o aluno, né? Mas como uma interação... Pode passar para a próxima tela, por favor? Como uma interação, né? Nós gostaríamos que vocês... né, participasse aqui conosco para falar, né, analisando essa tabela, qual seria o desconto percentual que a família Souza alcançaria, né? Aí nós vamos dar 3 minutinhos, né, para a participação de todos, né, e depois nós voltamos. Nós sabemos que essa atividade é uma atividade que poderia ser simples, né, mas como os nossos alunos já estão aí atrasados 2 anos pela pandemia e outros anos anteriores também, né, a gente sabe que para eles vão ter, talvez, muita dificuldade, né? Então, vamos deixar aí 3 minutinhos para vocês poder contribuir aí com o nosso trabalho, tá? E daqui a pouco nós voltamos.
Então, voltando aqui, né, desse questionamento que a gente propôs aqui, e o Marcelo, então, ele vai explicar qual foi a metodologia pensada aqui em relação a essa sugestão, né, de atividade que a gente está propondo para vocês. Então, agora o Marcelo vai explicar. Perfeito, Tiago. Então, professores, essa atividade em si, ela é uma atividade muito simples, né? Porém, ela é muito rica de informações, né? Então, o nosso pensamento foi o seguinte, trazer questionamento para os nossos alunos, né? E não... Por quê? Porque eles já estão condicionados a sempre dar a resposta em número, né? Mas ele não sabe o processo de construção que existe por trás desse... para se montar uma equação, né? Então, lógico que o desconto foi 8%, né? Mas aí o que nós trazemos? Nós estamos resgatando algumas atividades muito interessantes. Por quê? Né? Para você fazer essa construção, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que nós estamos recuperando uma dificuldade muito grande dos nossos estudantes, tanto em séries do ensino fundamental como do médio, que é o conceito de fração, né? Que é uma dificuldade não só da rede estadual, mas que se apresenta também nas particulares, né? Em algumas, né? Então, primeiramente aqui, né? Para que a gente chegue na nossa resposta, o que nós temos que fazer primeiramente? O somatório, né? Aí eu coloquei o sigma, né? Que é a nossa a letra grega que representa o somatório, tá? E nós pegamos a produção de lixo da família Souza lá durante esses 12 meses, né? E fizemos esse somatório, tá? Aí o aluno pode questionar, e de onde que surgiu esse 15 e esse 60? Aí nós temos que retomar lá no texto, né? Por quê? Porque esse 15, ele refere o quê? Ao desconto máximo percentual que vai ser dado se atingir a meta de 60 quilos de lixo reciclável por ano, né? Só que essa família, ela ficou abaixo dessa meta, né? Então, o que nós fizemos? Uma regra de 3 simples, tá? E para descobrir o valor da nossa incógnita aí, o X, né? E aplicamos as regrinhas, né? As regrinhas básicas, né? Que o produto do meio é igual ao produto dos extremos, né? E chegamos à nossa resolução. Claro, né? Que o interessante é sempre fazer perguntas provocativas, né? Para os nossos estudantes, tá? Porque eles estão construindo o pensamento matemático e cada vez que a gente coloca exemplos mais próximos da realidade, a tendência é que a gente alcance, né, um aprendizado mais significativo, tá? E lembrando, né, que a habilidade, ela procurava fazer um link do ensino médio com o 7º ano, tá? Então, por isso que nós fizemos uma atividade assim simples, né? E que traz muitas informações, tá? Bom, dando continuidade aqui, né? Por que nós colocamos esse textinho, né? Porque existe uma metodologia de boas perguntas, tá? Que é a estratégia que auxiliam, né? No engajamento dos alunos, né? Então, quando a gente propõe boas perguntas, o que acontece, né? A tendência é o engajamento do estudante pela curiosidade, né? Que a compreensão do que está sendo realizado, né, fique mais clara, mais lúcida para ele. E a abstração também, né, gente? Que é muito importante a abstração, né? Porque quando a gente sai do concreto e parte para a abstração, muitos estudantes eles têm muita dificuldade em entender essa linha, né? O estudante, ele desenvolve o senso crítico, né? E também é importante que ele faça perguntas, né, conscientes, né, dentro daquele conteúdo que está sendo estudado. E os estudantes acompanhar também o raciocínio para a resolução, né? Por que nós sugerimos boas perguntas, né? Para que eles tenham estratégias para poder utilizarem, né, na construção desse tipo de raciocínio, tá?
Agora eu vou passar para o Tiago falar um pouquinho mais dos 7 R's para a gente. Isso. E aí, então, assim, como o nosso tema é os 7 R's, né? Então, o que a gente propôs aqui como um fechamento para essa atividade do ensino médio? Então, a gente a gente construiu aquela situação problema lá, no começo da atividade do ensino médio, que o prefeito criou a lei e tudo mais. E aí, como que a gente traz essa discussão para os 7 R's? Então, a gente propõe, para a discussão dos 7 R's, sugerimos o seguinte: será que leis como a sugerida na situação problema ajudariam a redução do lixo? Outra pergunta: ao reciclar, o único R que estamos contemplando será o recicle? Então, obviamente, vocês podem propor outras perguntas, né? Outras reflexões. A gente colocou essas duas, né? Então, pensando aqui no reciclar, será que é a única? Será que eu não estou englobando outros R's, daquele leque de R's? Então, fica aqui a nossa sugestão como um fechamento dessa atividade que a gente construiu, né, para englobar a habilidade, mas também englobar o nosso tema, né? E a gente pensou... quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa de forma interdisciplinar, né? Igual quando a gente trabalha nos mapas, né? Quem está aí trabalhando no mapa, né? A gente está integrando áreas. No caso aqui, a gente está trazendo uma discussão da matemática, uma situação-problema matemática, mas incluindo as ciências da natureza, né? A gente está integrando aqui 2 áreas. Então, isso aí é uma sugestão de fechamento para vocês. A gente quer reforçar aqui na nossa TPC, que no site da EFAP existe também como vocês acessarem um outro material que é o Aprender Sempre. O Aprender Sempre, ele também tem outras possibilidades, outras sugestões de atividades que vocês podem trazer, né? É um material também importante, rico, e que vocês podem utilizar em sala de aula. E aí no site da EFAP, ele está um material lá em PDF disponível para vocês baixarem, caso não tenha ele impresso nas escolas, né? Uma outra possibilidade, certo? E aí, então, nós vamos agora para a nossa sugestão de mão na massa, né? O que vocês poderiam fazer aí com os seus estudantes. A propósito, temos 3 vídeos, né? Por que a reciclagem é tão importante? É um vídeo de 3 minutos aí, ele permeia hábitos que podemos desenvolver tanto em adultos como crianças, né? Então, a gente pode despertar isso em todo mundo. É um vídeo bem simples, bem fácil de entender, 3 minutinhos. E aí depois temos 2 vídeos do IPCC. O IPCC, ele é Mudança Climática Intergovernamental, né? É uma sigla em inglês, mas que vocês podem também utilizar esses vídeos, né? É um documentário. O segundo vídeo, ele é um documentário, né? Que aborda mudanças climáticas no 6º relatório da avaliação do IPCC. E aí a gente tem que pensar que a mudança climática, né, ela está relacionada com os hábitos antrópicos, né? Principalmente aí com a questão da queima de combustíveis fósseis, né? Então, trazendo esses vídeos, a gente propõe discussão em sala de aula, abordando o nosso tema. E aí, o Marcelo agora aqui, ele vai falar sobre ele vai continuar explicando aqui sobre sugestões de mão na massa, né? Então, vamos lá. Perfeito, Tiago. Então, né, na sequência aqui, nós colocamos um pequeno texto falando sobre o aquecimento global, né? E é um relatório do IPCC também, né? Que, de acordo com o relatório do IPCC sobre o aquecimento global, se continuar o mesmo cenário, ou seja, eles estão sendo otimistas, tá? O aumento vai ser de 1 grau Celsius até o final deste século, né? Ou seja, cerca de 14% da população do planeta ficará exposta às ondas de calor severas, né? Ao menos uma vez a cada 5 anos, né? E dentro desse texto, né, o que nós podemos pensar, né?
é mão na massa. Se é mão na massa, quais as atitudes que nós devemos estar tomando a partir deste momento, né, sabendo dessas considerações, para evitar, né? Por quê? Porque nós somos responsáveis, né, pela essa emissão de carbono, né? E tem muitos casos que nós também podemos estar contribuindo para evitar, né, esse aumento da emissão de carbono, né? E tem um dado interessante aqui, que em 2019, 1.500 pessoas morreram na França, tá? Vítima do extremo calor, que as temperaturas chegaram a 46 graus Celsius, né? Sendo que 50% dessa população, ela tinha mais de 75 anos, ou seja, as pessoas mais idosas serão as que serão mais afetadas, né, com essa onda do calor até o final do século, né? E dando continuidade no próximo slide aí, mão na massa, né? Bom, aí fala dos impactos, né? Os efeitos da mudança do clima sobre sistemas humanos e naturais, né? Os impactos podem ser resultados benéficos ou adversos, né? Para o meio de subsistência, a saúde e bem-estar, e o ecossistema, espécies e serviços, infraestruturas e ativos econômicos, sociais e culturais, né? Então, sobre esse aspecto, né, dos efeitos, dos impactos adversos, né? Bom, a gente está percebendo aí que a nossa Amazonas, ela está sofrendo derrubadas e queimadas, né? E vários órgãos, né, no mundo todo, já colocou o Brasil numa lista dos países que não defendem a nossa Amazonas, né? E nós sabemos que esses efeitos são uns efeitos nocivos, tanto para, no caso que a Amazonas, ela já é considerada, né, existem questões que divergem, né, o coração, o pulmão do nosso planeta, né, mas se essas derrubadas continuarem, né, o que será que nós já estamos falando de sustentabilidade, das nossas futuras gerações, né? E aí a gente pode pensar, né, Marcelo, Sim. porque como esse relatório que a gente citou, né, são ações intergovernamentais, né? Então a gente também pode levar a discussão, né, não só para o nosso nível pessoal, né? Sim. Ações que poderiam ser desenvolvidas pelos governos, né? Então Perfeito. a gente pode levar isso para uma discussão maior, mais né? ampla, né? E aí levar discussões assim, o que acontece se aumentar, né, o degelo de calotas polares, né, o aumento do nível dos oceanos, né, a gente tem a Recife como a nossa capital mais afetada aí, né, por isso, Sim. né, a gente percebe, tipo, nas praias, né, das pessoas que moram muito tempo na praia, como que era antes, e que isso é uma realidade, né, o degelo mesmo é uma realidade. E é uma consequência das ações humanas, né? Isso. Pensar, né, repensar Sim. o que a gente pode fazer, né, mas não só nas nossas ações, mas nas ações governamentais Sim. também, né, o que a gente pode propor, né, enquanto sociedade civil, né, para, tipo, conter essas consequências de queimadas, né, de queimadas de combustíveis fósseis, né, e pensar em formas alternativas, né, que também é importante não só pensar no que a gente, nas consequências, mas também poder discutir o que a gente pode fazer, então, que tipo de energia que a gente pode usar para evitar isso, porque energia a gente precisa, isso a gente não tem como fugir, né, mas que energia que a gente pode usar, fontes alternativas, né, desenvolver fontes alternativas ou uso de fontes alternativas, né, baratear fontes alternativas que já existem, tipo a placa solar, né, mas talvez baratear a tecnologia, né, e ser acessível para mais sim. pessoas. Então, e outra coisa também, né, Tiago, que a gente está vendo aqui acontecendo na nossa cidade, é quando chove, né, e não precisa ser chuvas torrenciais, né, pode ser chuva, pouca água, mas o que acontece? Inundações, né, deslizamento de terra, sofrimento, né, da nossa população, né. Então, e muitas dessas ações são causadas por nós mesmos, né, que às vezes jogamos um papelzinho ali na rua, acabamos de tomar uma garrafinha de água, jogamos ela na rua, né? Então, essas são as microações, né, que a gente pode estar começando a fazer para se tornar macroações, né? E você falou da questão da chuva, né, que a gente pode também pensar que, às vezes, essa chuva em excesso que a gente está sofrendo aí, né, em vários lugares do nosso país,
pode ser uma consequência do efeito do aquecimento, né? Tipo, Sim. você aquece também os mares, os rios e os lagos, né? E agora a gente tem uma chuva descontrolada, né? Uma chuva em Perfeito. excesso que antes não tinha, né? Então, são coisas que a gente pode debater e até desdobrar, né? Aí na escola também, que é o nosso próximo slide, ó, a gente vai, então, no desdobramento, ó, mediante investigação científica, desenvolver uma proposta para seminários e discussões com a intenção de debater sobre qual é a situação atual do nosso planeta e quais são as contribuições que podemos fazer como agentes de transformação no meio em que estamos inseridos, utilizando gráficos, tabelas para a integração curricular. Então, a gente propõe isso, né? Fazer tem os vídeos que vocês podem mostrar, vocês podem propor seminários, direcionar uma pesquisa usando fontes confiáveis, né? Sempre fontes confiáveis, né? Mediante uma investigação científica, que isso é muito importante. E a gente já está chegando aqui no final da nossa TPC. No próximo slide, ó, temos aí a programação do Centro de Mídias. Vocês entram aí nesse site ou pelo QR Code, aponte aí a câmera do seu celular na tela, né, para acessar a programação. O professor João, lá no comecinho da TPC, ele perguntou assim, volta no slide dos 7 R's. Esses slides, eles ficam no banco de talentos, eles ficam no repositório, né, do Centro de Mídias. Então, vocês podem entrar no repositório depois, baixar essa apresentação que vai estar lá disponível para vocês. E aí vai estar lá todos os 7 R's. Então, a gente falou lá do slide que tinha a programação do Centro de Mídias, e no próximo slide temos aí o banco de talentos, né? Caso você queira vir trabalhar aqui na EFAP, né, Marcelo? Sim. Você é um formador ou formadora aqui da EFAP, temos aí o banco de talentos, que vocês podem fazer inscrição, né? Nós estamos aqui pelo banco de talentos, né? Fizemos lá a inscrição, fomos chamados, fizemos a entrevista. Então, é só vocês entrar aí. E aí, no próximo slide, nós temos o Saiba Mais, né? O que vocês poderiam explorar. No outro slide, nós temos as referências, né? Do que a gente utilizou aqui para a nossa formação. E aí, agora a gente vai se despedir de vocês. Eu quero agradecer a todo mundo e até uma próxima. Eu também agradeço aos professores e professoras, né? E até o próximo encontro. Então tá, Muito tchau. obrigado pela presença.